Hoje um vídeo bastante curto, porque eu apenas mencionarei o esboço do Evangelho de Marcos, ou seja, do segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Marcos é o segundo Evangelho. Eu já gravei vídeos diversos sobre o histórico, data e lugar, propósito, e hoje apenas o esboço mesmo, em 8 partes deste Evangelho. Bom, o Evangelho de Marcos é o início do Evangelho, a primeira parte, né? Vai do capítulo 1, do verso 1 ao 13. Esse é o início do Evangelho. A segunda parte é o início do ministério de Jesus, né, na Galileia, que vai do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 3, verso 6. É a terceira parte do Evangelho de Marcos, que é o fim do ministério na Galileia, o fim do ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 6, verso 13. A quarta parte do Evangelho de Marcos trata do um ministério além da Galileia, que era uma região lá no norte de Israel, que vai do capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 26. A quinta parte é a caminho de Jerusalém. Ele começa a se deslocar rumo ao sul, Jesus, né? Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, verso 27, até o capítulo 10, verso 52. Sexta parte, o ministério em Jerusalém, já na capital, né? Que é o capítulo 11, do verso 1, até o capítulo 13, verso 37. A sétima parte, penúltima, a narrativa da paixão, que é o sofrimento ali de Cristo, né? Capítulo 14, verso 1 ao 15, e o capítulo 15 até o versículo 47. E por fim, a oitava parte, que trata da ressurreição de Jesus, que é o capítulo 16, do versículo 1 ao 20, né? E aí, uma breve menção aqui de uma... deixa eu ver se ele faz uma conclusão no final do livro. Não, é só o esboço mesmo. Então são 8 partes: o início do Evangelho, o ministério de Jesus na Galileia, o fim do ministério na Galileia, o ministério além da Galileia, o caminho de Jerusalém, que ele está avançando para o sul, o ministério em Jerusalém, a narrativa da paixão e a ressurreição, beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre o Evangelho de Marcos. Dá uma olhada no vídeo que eu estou deixando aqui no final, onde eu comentei sobre o propósito do Evangelho de Marcos. Valeu!